iniciar a gravação. Não, não entrou. Só tá nós só estamos nós dois aqui. Começou a gravação. Deixa eu só avisar aqui. Agora são exatamente 21 horas e 55 minutos do dia 17/6/2020. E nós, professor Rafael, professor Guilherme e eu, a professora Roberta, estamos aí abrindo uma exceção à regra para presidir aí a banca do TCC do aluno que não compareceu no horário determinado, Caio César Costa Fiore. Vamos ver, já está gravando, professor Rafael? Perfeito. Mas eu vou só dizer ao mesmo que entre já. Aliás, vou ficar assim mesmo. O tema do Caio César é da necessidade à regulamentação jurídica. Perfeito. Vamos lá, eu pedi para ele entrar. E o professor Guilherme também já deve entrar, não é isso? Joia. E aí a gente já finaliza essa questão das cidades resilientes, o tema cidades resilientes da necessidade à regulamentação jurídica. Caio César Costa Fiore. O meu vídeo está funcionando bem? Tá perfeito, tá ótimo. Porque eu tô com bateria fraca e ele tá carregando, tem um jeitinho aqui de conseguir. Tá ótimo. Já vou mandar já para vocês. Banca TCC já está aqui. Só vamos aguardar o rapaz entrar. Vou chamar ele aqui porque nós estamos fazendo uma exceção à regra, mas ele tem que entrar. Oi, professora. Oi, pois não, Caio. Você precisa entrar na banca, por favor. Nós estamos aqui já. Tá bom, vou entrar. Pois não. Estão me ouvindo? Como vai, Caio César Costa Fiore? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu estou aguardando o nosso professor convidado, o professor Guilherme Amaral. E assim que ele entrar, você consegue nos ver? Sim, sim. Então, tá bom. Caio, antes de mais nada, informá-lo por política de privacidade que essa sessão solene está sendo gravada e depois vai ficar disponibilizado no YouTube, ok? Ok. Estamos aqui, você, professor Rafael, Matheus, que você o conhece com certeza, né? O grande professor Rafael, e o professor Guilherme Amaral, que é o nosso professor convidado para participar da sua banca. E o tema, o título
do seu trabalho é, deixa eu pegar aqui, cidades resilientes da necessidade à regulamentação jurídica. É isso? Isso. Exato? Muito Exato. bem. Deixa eu só ver se o professor Guilherme consegue nos ouvir? Eu acho que ele Pronto, tá vendo... agora eu entrei. Conseguiu, Deixa eu só tirar, professor? botar a imagem. Agora sim. Ótimo. Bom, antes de mais nada, agradeço aqui a presença do professor Rafael, do professor Guilherme, que fiz esse pedido e na mesma hora eles se prontificaram a fazer a banca hoje, tendo em vista que o prazo para a apresentação das notas é amanhã. Então, ou era isso, ou você estaria reprovado. Então, a gente criou essa banca aqui, especialmente a você, para que a gente já dê vazão aí a seu tema. Como que funciona, Caio? Você vai ter 5 minutos para fazer a arguição do seu trabalho, para falar sobre os pontos principais. Eu vou cronometrar o tempo. Quando der 4 minutos, eu vou lhe falar 1 minuto. Aí você faz aí suas considerações finais. Obviamente que se chegar em 5 minutos, você ainda não tiver terminado a frase ou a lógica da sua alegação, você a termina, não tem problema nenhum, não vai ficar mudo, parou. Mas já sabe que tem que terminar para que o professor Rafael possa fazer as arguições e considerações. Passo a palavra ao nosso professor convidado, o professor Guilherme, para que também assim o faça. Eu faço as minhas, como presidente da banca, faço as minhas arguições, e aí nós vamos, enquanto você vai falando, a gente já vai vendo qual é a nota a qual você vai tirar. Lembrando que a nota é de 0 a 10 e como está sendo dividido o critério? Domínio do tema, 1.000 pontos. Clareza e objetividade na apresentação, 1.500 pontos. E coerência lógica nas respostas aos questionamentos dos membros da banca, 1.500 pontos, totalizando 4.000 pontos. Aqui não vai ser dado a nota a você, mas sim se você foi ou não aprovado. Tudo bem? Combinado? Okay. Então, meu caro, tem alguma dúvida? Não. Então, a palavra é toda tua. Caio, pode começar. Primeiramente, boa noite aos outros professores. Acabei sabendo a data de última hora, então não consegui estudar muito o tema. Estudei pelo trabalho, mas não consegui preparar muito a minha apresentação. Mas vamos lá. Pensando na relação entre a cidade e a vulnerabilidade, o Marandola Júnior e Rugan, foi um livro que eu estudei. Eles afirmam que em ambientes intensamente modificados pelo homem, a matriz casual dos riscos e elementos pode interferir na vulnerabilidade consideravelmente maior. E aí eles pensaram que daí existe a necessidade de se terem cidades resilientes para que as cidades não tenham deficiências estruturais. E assim as próprias cidades possam preparar os cidadãos para ter um futuro, caso tenha algum problema, que eles tenham um futuro um pouco menos vulnerável e que essa resiliência seja um pouco mais forte. Aqui no Brasil existem alguns países que têm já já são cidades resilientes, né? Curitiba é uma cidade já que também é uma cidade resiliente, já está caminhando a isso. Campinas também já é uma outra cidade também que tá caminhando para isso. E aí, também no trabalho eu coloquei alguns casos de desastres naturais que ocorreram aqui no nosso país e no mundo, e algumas cidades que são exemplos de cidades resilientes, que no caso aqui tem o furacão Katrina, que ocorreu em 2005 nos Estados Unidos, terremoto que ocorreu no Paquistão em 2005 também. Aqui houve um deslizamento de terra no Rio de Janeiro em 2011, tsunami no Japão. O Japão também é um exemplo de cidade, aliás, o Japão tem muitas cidades que são exemplos de resiliência. E aqui no Brasil,
alguns casos de desastres naturais que ocorreram recentemente foram os rompimentos das barragens, né? Em 2015, houve o rompimento da barragem de Mariana, e em 2019, 2018, houve o rompimento da barragem de Brumadinho. E aí, essas barragens eram... A barragem de Mariana pertencia a Samarco, que era uma empresa que era de capital fechado. Eles acabaram... e essa empresa foi responsável pela mobilização e reparar todos os danos causados. Mas até hoje ainda foram como é que eu posso falar? A cidade sofreu com esse dano, mas o que a empresa fez para reparar esses danos não foi suficiente, não foi tão compensado assim. E por outro lado, o Brumadinho também, que foi se eu não me engano, o segundo maior acidente da história de trabalho no Brasil. Foi, acho que, o segundo ou primeiro maior desastre natural do século. Morreram 270 pessoas e ainda, até o momento, 11 vítimas ainda estão desaparecidas. Então, em 2011, nós temos como exemplo algumas cidades que foram citadas numa revista canadense, a Corporate Knights. Ela elencou algumas cidades que são mais comprometidas com a retomada do equilíbrio ecológico, que são Copenhague, Barcelona, Estocolmo, Vancouver, Paris. Essas cidades são, entre aspas, exemplos de cidades resilientes. Ainda Tóquio, aí citam também Curitiba, e entre outras cidades. E aí, quais são os critérios para ser uma cidade resiliente? Ela tem que ser com mais de 600 mil habitantes, e basicamente os critérios que têm que ser adotados são nessa seleção foram comprometimento político, densidade populacional, o trânsito, uso de energia renováveis, emissões de CO2 e mitigação dos efeitos climáticos. E aí, assim, Curitiba, que é a capital do Paraná, ela foi escolhida aqui no Brasil por ter sido a primeira cidade no mundo a implantar um sistema de transporte público rápido, com ônibus biarticulados e corredores exclusivos. E o que eles fizeram por conta de enchentes, essas coisas? Eles criaram parques ecológicos ao longo desses corredores. Então, de forma, quando chovia, a água da chuva ela escoía por esses parques e não provocava mais enchente na cidade. E aí, ao longo dos anos, a preocupação universal sobre o uso saudável sustentável do planeta continuou crescendo, e em 72 a ONU ela convocou uma conferência lá em Estocolmo, e esse evento foi um marco para declarar, e a declaração que representa o Manifesto Ambiental. Nessa conferência ela abordou a necessidade de inspirar e guiar a população mundial para preservar e melhorar o ambiente do planeta, né? E aí eles sugeriram que o ideal era aproveitar a energia gerada pela conferência. E houve várias recomendações, né? Também em 92 houve no Rio a Agenda 21, foi acho que uma das mais conhecidas, onde os governos eles delinearam um programa detalhado e fizeram debates para combater o desmatamento e enfim, esses assuntos de proteção ambiental e tudo mais. Na legislação brasileira, por um lado, há um aumento da conscientização e da percepção dos riscos dos municípios, e por outro lado, a resiliência ainda não é tão foco principal. O foco na legislação, a gente tem na nossa legislação leis que falam referente a cidades resilientes, falam a respeito do desmatamento, da sustentabilidade, porém, o que ainda não é tão efetivo essas leis.
esse controle mais efetivo acontece mais pela a parte municipal dos estados, né? Acho que é isso. Praticamente é isso? Ótimo. Já extrapolou um pouquinho o seu tempo. Você quer finalizar? Não, é só isso mesmo. Fazer suas conclusões finais ou não? Pode ser. Deixa eu só... Então, fica à vontade. Então, vale o que eu coloquei que vale dizer que após o desenvolvimento do que eu fiz como trabalho, eu entendi que, como criação dos mecanismos de preparação para a recuperação desses desastres, eles são fundamentais. E é necessário que nós tenhamos normas mais consolidadas e que apresentem à sociedade mais diretrizes, mais diretrizes, mais fiscalizações, que tenham uma atuação um pouco mais rápida, mais eficaz, e é isso, que seja de uma forma fiscalizada por uma instituição, seja um pouco mais eficaz mesmo, é isso. Muito bem, Caio. Obrigada pela apresentação, pelo trabalho. Eu vou deixar aqui para o professor Rafael fazer as considerações e, na sequência, já fica consignado que o professor Guilherme também poderá, assim, o fazer, para que a gente depois pense na nota, tá bom? Para ver se você está aprovado ou não. Quanto você teve de nota no total? Que eu estava procurando aqui seu... 4.800 de trabalho. Isso, então ótimo. É só para confirmar, porque eu estava procurando seu nome, como eu já tinha fechado tudo, e a gente abriu aqui, então eu estava procurando, mas você já me adiantou. Por favor, professor Rafael, a palavra é toda sua. Vamos lá. Caio, parabéns pela escolha do tema. Eu gosto bastante desse tema. Hoje, olha a coincidência. Eu estou escrevendo um artigo sobre o papel dos municípios no regime internacional de mudanças climáticas, em relação ao cumprimento das metas do Acordo de Paris. E aí, falando da importância das unidades de conservação e tudo mais, eu realmente acho que os municípios têm um papel indispensável quando a gente pensa em questões como paradiplomacia, como governança global. Os municípios são importantíssimos, às vezes até mais do que o próprio Estado soberano, para trazer efetividade para esses compromissos internacionais. Eu gosto bastante mesmo desse tema. E daí eu queria te perguntar como é que você enxerga o papel dos municípios nestas agendas internacionais, né? Como é que você enxerga que os municípios podem trazer mais efetividade nesses compromissos internacionais? Não necessariamente de mudanças climáticas, mas nos demais, como um todo, né, de modo geral. Então, esses compromissos internacionais acabam meio que ficando à frente mais do governo, né, e do governo federal. Eu acredito que se houvesse mais a participação do governo municipal, que são de fato os governos que ficam mais à frente disso, eu acho que seria muito mais interessante por conta da atuação, da forma de atuação. Porque hoje em dia, quem atua de fato nessa frente mesmo, com relação à melhoria da cidade, à infraestrutura, são os governos municipais. Eu acredito que se o governo federal conseguisse, de alguma forma, envolver os municípios, seria muito mais efetivo seria muito mais efetivo essa Perfeito, Caio. Eu estou satisfeito, professora Roberta. Obrigado. Nada, muito bem. Professor Guilherme, fica à vontade para fazer as considerações. Vamos lá. Boa noite, Caio. Eu fico satisfeito que você tenha
podido voltar aqui, né, e aparecido para a gente poder avaliá-lo, né, porque primeiro que isso é importante para a sua formatura, né, em primeiro lugar, né, e eu fico satisfeito porque nós voltamos aqui para avaliá-lo e eu fiquei bastante, não vou dizer surpreso, porque, né, a gente, surpresa, a gente deve sempre esperar o melhor de todo mundo, mas eu achei o tema muito interessante, esse tema das cidades resilientes, me parece relevante. Eu tinha certeza que o professor Rafael ia gostar muito mesmo, porque é tema que ele estuda, ele que é o grande especialista aqui da banca desse tipo de tema, né? Fico feliz que ele esteja nessa banca para poder avaliar. Eu gosto muito do direito ambiental, mas não é um tema que eu me considere especialista, mas como sociólogo, a questão ambiental ela acaba batendo, né? Eu sou professor de sociologia do direito e a questão ambiental ela bate em diversas questões sociais, né? Eu queria que você avaliasse em que sentido, desde a sua pesquisa desse tema, que é um tema novo, com pouca pesquisa, né? Em que sentido o avanço social, né, da população e o avanço da assistência que se dá à diminuição das desigualdades, da melhoria das moradias das pessoas, em que sentido isso afeta a questão da resiliência e a capacidade da cidade sobreviver também a desastres? Então, eu acho que isso acho que a participação da sociedade é fundamental para que todas as cidades sejam resilientes ou se encaminhem para ser resilientes. Porém, é necessário também entre aspas, um auxílio dos nossos governos, seja municipal, estadual ou federal. Porque acho que passa muito mais pelo nosso governo conscientizar a sociedade que é necessário agir com prevenção. No fato, por exemplo, em São Paulo, posso citar como exemplo, a população tem o costume de jogar lixo na rua, por exemplo. Então, acho que o governo poderia fazer mais campanhas, tentar conscientizar mais a população da importância de não se jogar lixo nas ruas, nesse sentido. Acho que é uma via de mão dupla. Tanto o governo quanto a população são responsáveis para se criar cidades resilientes. Acho que é isso. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas creio que seja isso. Sim, sim. Obrigado, então. Estou satisfeito, sim, com a sua resposta. Muito bem. Caio, eu vou pedir para você agora dar um segundo aí, não vai embora. Eu vou só mutar aqui o áudio e o vídeo para que a gente possa deliberar para ver se você está aprovado ou não, ok? Ok. Só um minutinho só. Muito bom, Caio. Já está aqui? Sim. Então, Caio, deixa eu pegar aqui o tema novamente, só espera aí. Nós estamos improvisando aqui, porque estava todo mundo já, né?
Então, Caio César Costa Fiore, 17/6/2020, exatamente às 22h17, em sessão pública, ao vivo, conforme gravação via Teams, atendendo todas as determinações legais referente ao isolamento social decretado pela Covid-19, na presença da banca examinadora, por mim presidida, e pelos ilustres professores membros, professor Rafael Matias e professor Guilherme Amaral. O discente Caio defendeu o trabalho de conclusão do curso com o título Cidades Resilientes, da necessidade à regulamentação jurídica, como requisito curricular indispensável para a obtenção do título de graduado em bacharel em Direito, e foi considerado aprovado. Então, parabéns, muito bom o seu trabalho, sucesso, gostamos muito, e a nota, ela não é deliberada nesse momento, mas você já foi aprovado, e depois, quando você for pegar toda a documentação, você terá acesso à sua nota, ok? Ok, professores, eu queria agradecê-los pela oportunidade. A professora me informou que encaminhou os e-mails, mas eu não recebi. Acabei de até abrir meu e-mail pouco antes da apresentação, mas eu não recebi os e-mails, não sei o que houve. E aí, por isso que eu tive que tentar entrar em contato com vocês Sem correndo. problema, isso já é passado. O importante é que agora você já está aprovado e deixa só consignado, não foi só eu, o professor Menuti, mas também mandou, mas não tem problema. É passado, o importante é que você está aprovado. E parabéns, sucesso, muito bom o seu trabalho, e é isso aí. Ok, obrigado. Tá bom? Caio, parabéns. Então, parabéns aí pela aprovação. E é isso, turma. Acho que agora a gente encerra, né? Encerrou. É isso mesmo. Maravilha. Então, dou por encerrada a sessão. Professor Guilherme Amaral, muito obrigada por novamente voltar aqui à banca. Professor Rafael, também muitíssimo obrigada por concordar também em voltar a essa banca, dando oportunidade ao Caio Fiore para que ele pudesse apresentar o seu trabalho e pudesse concluir, né? Esse trabalho é de suma importância para que você conclua aí e consiga o seu título aí de bacharelado. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Sucesso aí, parabéns. Obrigadão. Boa noite a todos, Boa noite então. a todos. Boa noite a todos. Até logo. Até mais. Agora sobramos nós.